Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes, hoje com os comentaristas Vinícius Poit e José Eduardo Cardoso. Vamos ao primeiro tema de hoje. Uma pesquisa Nexus BTG divulgada mostrou que a abstenção deve ser um adversário preocupante para o presidente Lula. A análise é do diretor da CNN em Brasília, Daniel Hittner. Quem declara voto no presidente compareceu menos às urnas nas eleições de 2018 e 2022 do que os apoiadores de Flávio Bolsonaro. Na principal simulação de segundo turno, Lula tem 47% contra 44% do filho do ex-presidente. Essa diferença cai para apenas um ponto percentual quando se considera apenas quem disse ter comparecido às últimas duas eleições. Esse eleitorado é, de alguma forma, aquilo que os institutos de pesquisa nos Estados Unidos, onde o voto não é obrigatório, gostam de chamar de eleitores prováveis. E acende um alerta na campanha do presidente Lula, que vai precisar energizar a militância para garantir a preferência e garantir que essa preferência se transforme em números. Vamos ao debate, bem-vindos, muito boa noite. Cardoso, essa abstenção pode decidir a eleição de 2026? Olá, Juliana, olá, Poit. Eu acredito que a abstenção nunca é boa em nenhum sistema, seja com o voto obrigatório, seja com o voto facultativo. Quando eu tenho um elevado nível de abstenção, particularmente, inclusive, no voto obrigatório, isto mostra um certo descompromisso com o sistema eleitoral e indica sintomas de uma crise, de certa forma, democrática. Isto é muito ruim. Então, eu, pessoalmente, costumo ver essa questão não como uma questão de tática eleitoral, ou seja, incentivo para quem interessa que todos votem e desincentivo para quem não interessa que as pessoas não vão votar. Eu acho que deve haver uma campanha do Tribunal Eleitoral, dos partidos políticos, dos 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 candidatos à presidência da República, a governadores, em geral, aqueles que pleiteiam cargos ao Senado Federal, a deputados federais e deputados estaduais, para que exista a votação. Agora, óbvio que esta situação que está posta, ela pode indicar um desfavorecimento da candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva com abstenção. Então, portanto, se todos têm o dever de chamar o voto, acredito que talvez a campanha do presidente Lula e a campanha dos partidos aliados a Lula deverão ter essa questão de mostrar ao eleitor a responsabilidade com o país, independentemente do voto que ele vai depositar nas urnas. Ou seja, é muito importante que cada brasileiro, que cada brasileira defina o rumo do seu país. Porque se ele se abstém de decidir aquilo que ele quer, obviamente ele estará se desligando da possibilidade de interferir num processo que é decisivo para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida de todos que o cercam. Então, acho que, sem sombra de dúvida, todos devem fazer essa campanha, mas no caso de Luiz Inácio Lula da Silva, ainda com uma questão tática, ele deve explorar isso. Ou seja, deve incentivar o voto, e então, visando com que as pessoas compareçam às urnas diante de uma situação que efetivamente é necessária para o exercício da cidadania. Agora, também acho o seguinte, um clima polarizado de eleição, como esse que tende a ser colocado nesse período, talvez reduza a margem de abstenção daquilo que nós temos diante de nós no processo eleitoral. Ou seja, a abstenção ela é fruto de um desinteresse, normalmente, ou de uma avaliação de que eu não sou importante nesse processo. Mas quando eu tenho um clima polarizado, que você sabe que cada voto é decisivo, o eleitor será tocado. Então, salvo o melhor juízo, eu acho que nesta eleição os partidos devem explorar esse aspecto e, particularmente o presidente Lula, incentivar o voto. Por quê? Porque para ele é decisivo, mas para a democracia é decisivo. Daí o porquê eu coloco como um dever de todos e não só como uma tática de um dos candidatos. Poit, a abstenção pode decidir a eleição deste ano? Boa noite, Ju, boa noite, doutor Zé Eduardo, todos que acompanham o grande debate. Pode ser um fator que influencie bastante no resultado, Ju. Portanto, pode sim decidir. E a leitura do doutor Zé Eduardo, né, é o que está aí nos fatos, o que está aí na pesquisa, com metodologia, né, com seriedade.
mostra que o presidente Lula, né, na eventual concorrência dele aí para reeleição, tem um pouco mais de desafio, uma vez que, embora ele está com 47 a 44, né, 47% de intenção de voto no segundo turno, a 44 do Flávio, se pergunta para a turma, ó, agora a pergunta é diferente, né? Você vai votar no Lula, você vai votar no Flávio, mas você votou nas últimas duas eleições, né? Diminui a diferença de 47 para o Lula para 46 para o Flávio. Então fica um ponto só. Isso quer dizer que o eleitor do Flávio, o eleitor que vai votar no Flávio, foi mais nas últimas duas eleições do que o eleitor que vai votar no Lula. Então o Lula tem um desafio. E nessa eleição, aliás, vale um comentário, eu estava pensando sobre isso, Zé, né? Como você falou, voto facultativo, voto obrigatório, até numa eventual reforma política. Eu debati esse tema no Congresso quando eu fui deputado. Hoje o voto no Brasil ele é obrigatório, tem países que ele é facultativo, né? Os Estados Unidos tem campanha para ir votar, por exemplo. Existe uma campanha para todo mundo sair de casa e votar, porque se o cara não votar, não tem problema. Mas aqui no Brasil, para mim é um obrigatório, mas quase que fica facultativo, porque se você não for votar e não justificar, você pode justificar também, mas se você não for votar, você paga, estava vendo aqui, R$ 3,51. R$ 3,50 e está tudo certo. É a multa por você ter descumprido uma obrigação. Portanto, acaba sendo quase que um voto facultativo, né? Para se pensar, ou torna o voto facultativo de vez no Brasil, ou coloca alguma outra seriedade a mais, porque pagar uma multa de R$ 3,50 é quase que facultativo. Permitir que se justifica por qualquer motivo é quase que facultativo o voto no Brasil. Portanto, voltando na resposta, eu acredito sim que o presidente Lula tem um desafio. Né? E um desafio ainda maior porque nas eleições passadas, né, que foi apertada, ele tinha um argumento anti-Bolsonaro, olha o que o Bolsonaro fez, vamos derrotar o Bolsonaro. E agora, qual que é o argumento? A população vai avaliar resultado. E se o presidente Lula não tem resultado para apresentar, se os juros continuam alto, se a inflação está vindo, a população está assistindo no bolso. Portanto, vai ser um pouquinho mais difícil mobilizar a sua base para ir votar esse ano.